Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da sexta semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá na carta de São Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 18, que nos diz assim: Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos, não vos enganeis. Todo dom precioso, toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Amados irmãos e irmãs, o autor da carta de Tiago, ele deixa uma coisa muito clara, né? A ideia de que Deus não tenta ninguém. Porque no final das contas, Deus, não vai nos levar ao mal. Tem gente que traz essa perspectiva, sabe? Por exemplo, um exemplo bem simples para trazer para vocês. Digamos que eu sou uma pessoa que acabo caindo muito no pecado da inveja. E aí, diante da dinâmica da minha vocação, do meu serviço, da minha missão, acabo indo evangelizar em determinado local. E lá eu vejo uma casa muito assim, eu vejo uma família muito estruturada, eu vejo fulano com tal emprego, e aí acaba que o meu coração experimenta a inveja. Aí eu começo depois a dizer: Senhor, se não tivesses me levado lá, eu não teria pecado. Foi culpa do Senhor, porque olha, eu não queria ter saído de casa. Eu não queria ter ido para lá. Eu queria ter continuado na minha casa, fazendo meus trabalhos, vivendo minha realidade. Mas porque o Senhor me colocou nessa missão, eu não queria ter ido para essa missão. Parece muito como aquela dinâmica de Adão e Eva, né? Quando Adão acaba pecando, ele diz: a mulher que tu me destes. Ou seja, Adão não quis assumir a culpa. Então ele quer terceirizar a culpa dele, redirecionando essa culpa então para Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós não temos coragem de bater no peito e dizer: por minha culpa, minha tão grande culpa. Queremos apontar o dedo para o outro ao invés de poder assumir o nosso erro. Amados irmãos e irmãs, essa primeira leitura hoje quer nos incomodar. No sentido de é preciso assumir os meus erros. É preciso entender que sim, eu erro. E se o erro é meu, estou aqui para assumir este erro, para poder desejar uma mudança autêntica de vida, para desejar ser agora uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa para um novo tempo. Se nós compreendermos isso de verdade, nós nunca mais seremos os mesmos. Que nós possamos aprender a assumir os nossos erros, a ter responsabilidade, a entender, amado irmão, amada irmã, que se Deus nos colocou aqui neste mundo é para que sejamos corresponsáveis por aquilo que eu faço. Seja de errado, seja de certo. Se a gente entender isso, a gente vai ser uma nova criatura no sentido de maturidade, de crescimento enquanto pessoa humana. Que Deus nos convença, então, que Deus nos mostre, quando é que nós estamos de fato errados. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 da noite para o estudo do Evangelho, também nesta terça-feira. Até mais.